Era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo e a gente foi aprendendo. Dá um livro essa história, né? Com certeza. Cada um de nós, cada um que participou, dá para escrever um livro. E realmente, assim, foi um trabalho de muitas mãos, de muita dedicação. Aqui para mais um podcast do Papo de Quinta, Liderança Feminina. Eu sou a Flávia Erkenhoff, cofundadora do Papo, empresária e empreendedora. E hoje estou aqui na estreia com a minha amiga Paulinha. Se apresente, amiga. Oi, gente, eu sou a Paula. Sou diretora de comunicação do Papo de Quinta, sou assessora de imprensa. E a gente tá aqui hoje com uma convidada que eu já tô super encantada. Por que a gente fala aqui no Papo? O Papo nasceu para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. Nada melhor. Gente, a convidada de hoje. Apresenta, Paulinha, a convidada de hoje. A gente tá hoje com Carla Toribio Pimenta, médica, pediatra, intensivista e neonatologista, casada, mãe de 2 filhas. Não acabou. Diretora da UTI infantil do Hospital Metropolitano, diretora técnica por 12 anos do Hospital Metropolitano e diretora de recursos próprios da Unimed Vitória até 2023, atuando em diferentes frentes no setor público e privado, e ela é a primeira conselheira mulher da Central Nacional Unimed. Brasil, vocês estão entendendo, né? Carla, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Muito bem-vinda. E a gente já precisa começar essa conversa, assim. A gente sabe que tem uma trajetória atrás disso. Sim. Então, como que começou? Como que foi esse sonho de ser médica? Conta pra gente. Bom, primeiro eu preciso agradecer estar aqui com vocês. É uma honra estar com mulheres tão dinâmicas, intensas, a gente sente a intensidade de vocês duas, isso já me inspira. Então é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Né? Bom, você fala da minha trajetória. Eu fiquei pensando, quando veio esse convite, um pouco dessa trajetória mesmo, como ela veio se desenvolvendo. Gente, todo mundo tem uma vocação, né? Alguns deles descobrem essa vocação mais precocemente, outros mais tardiamente. E analisando essa linha da minha vida, eu percebi que eu acho que minha vocação começou na infância. Porque as minhas bonecas, eu pintava de pontinhos vermelhos, pintava de pontinhos roxos. Elas tinham sarampo, elas tinham catapora, elas andavam com o termômetro debaixo do braço, trocavam fralda toda hora porque tinham diarreia e tinha que dar banho. As bonecas da minha irmã desfilavam, viajavam, as minhas iam pro pediatra. Eu fazia papinha, sopinha. Bom, eu achava que isso era em decorrência da minha paixão por criança. Porque eu sempre fui apaixonada por criança. Quando eu era criança, gostava de brincar com criança. Quando eu era adolescente, eu gostava de cuidar de criança. Jovem, eu tinha como se fosse um imã. As crianças chegavam perto de mim e eu, por estar com elas, me sentia muito feliz. O que disso resultou? Fui fazer medicina e fui fazer pediatria. Não fugi. Eu exerci a minha vocação. E comecei medicina muito precocemente, porque eu passei no vestibular com 15 anos. Gente, quem passa no vestibular com 15 anos? Eu passei no vestibular da UFES com 15 anos, do 2º ano do 2º grau. Sempre fui muito estudiosa e sempre muito curiosa. Então, eu lia muito. E curiosidade faz parte da minha personalidade. Então, eu sempre participei muito das aulas, sempre li muito. Eu lia antecipadamente a próxima aula. Eu gostava de ler a Barça. Acho que vocês nem sabem o que é a Barça. Eu lembro da Barça, gente. A gente é 30 mais, a gente sabe. A Barça. A minha avó tinha uma Barça e eu adorava chegar na casa da minha avó e eu nem procurava o tema. Eu abria uma Barça, o que caísse, eu lia. Sempre me ajudava, me instruía. E eu tinha uma paixão na Barça, que eram as páginas transparentes de anatomia. Não sei se vocês se lembram, para a gente conhecer o corpo humano, elas se somavam. E eu adorava aquilo ali. Bom, a Barça da minha avó eu herdei. E essa curiosidade, essa minha vontade de ler e essa minha paixão pela criança e pelo ser humano, eu acho que me levaram a esse caminho da medicina, porque eu sempre quis, desde a adolescência, impactar de forma positiva a vida do outro. Uma vez com 13 anos, pedindo para eu escrever sobre mim mesma, e eu queria, nesse texto, eu escrevi que eu queria ter orgulho daquilo que eu fizesse. Eu queria olhar para trás e ter orgulho daquilo que eu construí. E isso me pautou sempre.
Eu sempre voltei à essência dessa menina de 13 anos de idade. Comecei a fazer medicina, então, precocemente. Dentro da medicina, me apaixonei por diversas especialidades, mais aquelas relacionadas à clínica médica do que as cirúrgicas, com certeza. Eu já sabia o que eu não queria fazer. Mas clínica médica, cardiologia, nefrologia, pneumo, gastro, eu gostava de tudo. Mas eu amava a pediatria. Fui logo ser interna do Hospital Infantil, interna voluntária, onde eu confirmei esse meu dom. Formei também jovem, com 21 anos, passei em todas as residências que eu me propus a realizar, mas continuei aqui em Vitória, no Hospital Infantil, que era o meu lar. Talvez eu possa dizer assim, infantil foi meu lar. E dentro do Hospital Infantil, o que eu mais gostava, o que mais me instigava era a criança grave. Desde interna, a residente, primeira R1, que a gente chama, né? A criança grave sempre me estimulou. Muitos não gostam da criança, de cuidar do paciente grave, pelo estresse, pelo desafio, né? Pelo trabalho que dá. Mas eu gostava muito da criança grave. E eu queria cuidar muito bem da criança grave. Fazer o melhor pelo paciente grave. E daí, eu resolvi fazer terapia intensiva. Então, fiz terapia intensiva, paralelamente, passei no concurso da UFES, passei a ser preceptora da Universidade Federal e me encontrei, porque eu voltei para onde tudo começou, que é a UFES, né? Que é uma instituição que a gente tem um carinho imenso e que a gente ama, né? Quem passa pela UFES ama a nossa universidade. E eu amava aquela enfermaria de pediatria muito e voltei a ela. Então, fiz terapia intensiva, trabalhei em alguns serviços de terapia intensiva privados aqui do estado também, e logo em seguida fui convidada para montar uma unidade de terapia intensiva e neonatologia no Hospital Metropolitano, na Serra. Isso era 1996, nós montamos a nossa primeira unidade, depois montamos uma segunda unidade no Hospital de Cariacica, mas foi um desafio muito grande, né? Jovem, eu tinha um grupo de sócios que me ajudaram muito. Nesse momento da minha vida, eu era totalmente uma médica assistencial. O meu foco era a assistência, né? Então, o meu foco era oferecer sempre o melhor ao nosso paciente, extremamente estudiosa, e ainda não havia desenvolvido em mim a veia da gestão. No grupo, meu papel era assistencial. Nesse ínterim, eu identifiquei um problema. Naquela época, não fazia-se nutrição parenteral sábados, domingos e feriados para os nossos pacientes. E isso era um problema, porque imagina um feriado de carnaval, Natal, um feriado prolongado, a Páscoa. Isso me incomodava profundamente. Eu fui estudar aonde que eu conseguiria ter um serviço que poderia ser um espelho para mim, que eu poderia multiplicar isso em Vitória, onde não existisse esse gap quando o meu paciente precisasse. Estou falando de 1996, 97. Rio de Janeiro, a empresa Pronep. Fui conhecer essa empresa como uma solução para essa minha demanda. Olha que ela já foi fazendo o benchmark dela. Olha, desde aquela época a gente está falando disso agora, mas a gente tem que buscar. Sim. A gente tem que aprender com quem faz bem. A gente pode até aprimorar, mas a gente tem que buscar, né? Então, eu busquei esse serviço. Calhou de ter um congresso internacional de perinatologia de uma semana no Rio. E eu me apaixonei por esse serviço, abandonei o congresso e mergulhei na empresa, porque ali, além da solução da parenteral, eu conheci o home care, a assistência domiciliar. Gente, eu fiquei sem dormir uns 3 dias. Porque eu fiquei tão apaixonada por aquela modalidade de atendimento, que é você poder levar para casa o paciente, deshospitalizar o paciente mais rápido. Isso vale para todos, para o idoso, para o jovem, para a criança. O quanto a gente não poderia fazer. Tudo o que a gente deseja é que a gente trate rápido o paciente, que ele vá para casa, que isso seja eficiente, não é isso? Então, isso veio de resposta a um anseio que eu nem sabia que eu tinha, mas passei a ter. E eu falei, como eu vou fazer assistência domiciliar em Vitória? Nesta época, a Unimed Vitória estava com o serviço iniciando de assistência domiciliar e me convidaram, então, em virtude das minhas colocações, para montar o serviço de pediatria. Em seguida, eu assumi a coordenação desse serviço e essa veia da gestão foi crescendo. Senti a necessidade de fazer um MBA de gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Quando eu faço esse MBA, eu me transformo. Eu posso dizer que eu era uma pessoa antes e uma pessoa depois
desse MBA. E ao mesmo passo que eu me transformo, novas oportunidades vão se abrindo. Porque quando a gente se mobiliza, é uma coisa que a gente percebe na vida. Quando você se mobiliza, parece que as oportunidades vão surgindo. Tem que estar em movimento. Se você se paralisa frente a um desafio, ou se paralisa na sua vida, tudo cristaliza. Não sei se vocês percebem isso. Com certeza. Mas eu percebo muito. Então, quando eu comecei esse movimento e dentro de mim se desenvolve essa veia gestora, me surge uma nova oportunidade, que foi ser diretora do então CIAS, que era o Centro Integrado de Atenção à Saúde da Unimed Vitória. Nessa época, eu tinha 34 anos, fui a primeira mulher a ser diretora de um hospital privado aqui no estado. E nessa época, o CIAS, esse Centro Integrado, ele era constituído pelo Hospital da Unimed, pela assistência domiciliar, que era uma paixão minha já, pela Unimed Diagnóstico e pelo SOS Emergências Médicas. Esse desafio assumi, e quando eu venho a encontrar essa nova possibilidade, eu saí da assistência domiciliar e fui para o hospitalar. Percebem a diferença? Eu tratava do paciente em casa e passo a tratar desse paciente hospitalizado e com essas novas frentes de trabalho. O que eu percebo? Preciso ter uma bandeira que seja a minha marca e que faça a mudança que eu preciso naquele momento, naquela instituição. E a bandeira casou com os valores institucionais da Unimed naquele momento: qualidade, segurança, eficiência. E nós passamos por um processo de qualificação da instituição e acreditamos o hospital em ONA e depois em ISO. E foi uma experiência assim, extremamente gratificante. Não posso dizer que só para mim, mas eu posso ter certeza ao afirmar que para todos que participaram desse processo e que se institucionalizou. Posteriormente, a própria cooperativa foi trabalhar nessa linha de qualidade e segurança e criou um serviço forte de qualidade e também estimulou aos demais stakeholders do nosso mercado, aos outros hospitais, às outras instituições, buscarem essa qualificação. Fiquei como diretora 3 anos e, em seguida, vou para o Hospital Metropolitano, que era a minha casa, onde eu tinha minha UTI, e assumo a direção técnica do Hospital Metropolitano, onde eu permaneci por 12 anos. No Hospital Metropolitano, vim com esse mesmo desafio da qualificação institucional. Nós fizemos inúmeros projetos maravilhosos. Nós montamos a primeira unidade geriátrica do Espírito Santo no Hospital Metropolitano, com um grupo de geriatras. E aí você pode perguntar assim, mas geriatria, o paciente não vai ficar crônico, não vai demorar a deshospitalizar? Não, porque o mindset era de deshospitalização, o mindset era de fazer a menor internação possível, com segurança e qualidade. Então, a nossa unidade de geriatria foi realmente um grande sucesso. Os anos que passamos ali no Metropolitano foram anos muito felizes, com toda certeza. Em 2019, no início de 2019, sou convidada para ser diretora de recursos próprios da Unimed Vitória, e aí realmente foi um desafio muito estimulante, porque era hospital, maternidade, assistência domiciliar, centro de especialidades, pronto atendimento, SOS, oncologia, personal, um desafio bem poderoso e que eu não sabia o que vinha pela frente, mas ele foi elevado à potência, porque logo no ano seguinte nós enfrentamos a pandemia. Vamos falando de desafios aqui. Nossa, Antes de falar desse grande desafio, que não foi só dela, mas da humanidade inteira, né? A gente está falando de uma trajetória que é completamente diferenciada, assim, né? Você começou muito nova a entrar na universidade e numa caminhada ali de menos de 20 anos, você já assumiu um dos maiores cargos que um profissional pode ter dentro de um conglomerado de saúde. Quais foram os principais desafios nessa trajetória? Tanto de ser uma mulher nova, entrando numa universidade de medicina, que também, imagino eu, que o percentual de mulheres, né, também não fosse tão grande assim, e toda a sua caminhada de gestão e como médica, quais foram os principais desafios nessa trajetória? Porque ela foi quebrando barreiras, né? E em cada lugar que ela chegava, ela ia... E se a gente parar pra contar quantas vezes ela falou primeira, fui a primeira isso, primeira aquilo. Exato. Gente, que potência. Olha, o principal desafio talvez seja domar a gente mesmo.
Porque se a gente não consegue, a gente não vai para a guerra sem guerrear com você mesmo, né? Você tem que se preparar para aquilo. Então, você não consegue também nada sem planejar. Então, um planejamento de como você vai se conduzir naquela situação. Quando você recebe um convite, imediatamente você fica pensando em como você vai se estruturar. Então, o primeiro ponto é você estar firme naquele propósito, se sentir naquele propósito, identificar em você as competências que você tem para se conduzir da melhor forma naquele novo desafio. Você precisa de ter inspiração. Muitas vezes a inspiração está ao seu lado, nem todo mundo tem essa sorte. Se a inspiração não estiver ao seu lado, busque a inspiração onde ela estiver. Se inspire em outras mulheres, se inspirem em personalidades que fizeram algo de relevante que te toquem. Você precisa de ter apoio, e apoio eu sempre tive dos meus pais, da minha irmã. Eu tive a sorte de ter um marido maravilhoso. E se eu tô aqui sentada nesse podcast falando hoje, e se eu caminhei essa história toda, é porque eu tive a sorte de ter esse marido. Porque ele sempre me apoiou. E não só ele, porque ele me apoiando, ele serviu também de exemplo para as minhas filhas. Então, as minhas filhas vibravam com essas conquistas. Eu falei aqui de acreditação, parece simples, mas são meses de trabalho. E meses de trabalho que não são de segunda a sexta, de 7, de 8 às 18. É de 7 à meia-noite, sábado e domingo. Lá em casa se respirava acreditação. A minha filha de 2 anos, ela falava acreditação, não sabia nem o que era. Mamãe vai fazer acreditação. Então, essa trajetória não é de uma pessoa sozinha. É uma trajetória minha, mas apoiada por um grupo de pessoas que certamente torcem muito por mim e me amam profundamente e querem melhor. E aí, alguns amigos também sempre se somam. Mas, assim, isso tem que ser conduzido por você. Você tem que ser o líder do propósito da sua vida. E se você não consegue dentro de você as forças necessárias para se inspirar e se conduzir, busque fora. É um conselho que eu dou. Busque ao seu redor. Se não tiver ao seu redor, busque longe, mas busque. Não fique paralisada. Olhe o que você tem de bom e confie em você. Porque fazendo o que você faz com amor, gostando, você botando a sua energia, você se dedicando e você trazendo o que tem de melhor em você, não tem erro. Pode não ser rápido, mas não tem erro. Em algum momento vai chegar. Eu acho que o ponto que é o que a gente faz hoje no Papo, né? A gente criar essa rede de apoio. Então, só comprova que o que a gente está fazendo é exatamente extremamente o que valoroso. precisa. E se permitir, né? E se permitir. Né? Porque poderia, eu coordenava domiciliar, vamos dirigir um hospital. Não tem idade, né? Exatamente. Não, o que eu preciso para fazer isso aqui bem feito? Qual é o plano que eu vou estruturar para fazer isso bem feito? Isso você não faz em 1 hora. Às vezes são dias desenhando um projeto desse. O que eu preciso fazer para trazer essas pessoas, para liderar esse grupo tão diverso, né? É um grupo diverso, de diferentes idades, diferentes pensamentos, com focos diferentes. O que eu preciso fazer para encantar e que eles venham junto comigo? Né? Acho que esse é o principal, né, da gestão, assim, como você conseguir trazer essa equipe junto com você, né? E o que funciona para uns não funciona para outros. Então, você tem que ter essa dinâmica também. Você tem que ter essa dinâmica também. E o que eu preciso melhorar? Porque a gente tem sempre que melhorar. A gente tem as ferramentas. E o que eu preciso? Que competência a mais eu preciso desenvolver? É a comunicação? É a liderança? É a estratégia? É a técnica? O que eu preciso desenvolver? Outra coisa extremamente importante, essa história toda, além de ter esse apoio, as equipes. Você precisa também formar equipes. Você tem que identificar quem são as pessoas certas para você botar ao seu lado. E harmonizar essa equipe para que ela se potencialize. Né? Uma sinergia. A gente tem que conseguir criar sinergia entre as pessoas. Olha quanta coisa difícil. E agora nada disso que eu tô falando. Só fazer gestão de pessoas já é um desafio. Já é um mega desafio. Imagina isso na pandemia. Então, assim, não existe uma receita de bolo pronta. Mas se você quiser começar, olha para dentro de você.
Quais são as minhas... Igual você faz realmente planejamento estratégico, quais são as minhas competências, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, como eu vou mitigar a minha fraqueza e potencializar a minha força. Qual a oportunidade que eu tenho? Que competências dessa eu posso usar nessa oportunidade? Né? E como é que eu vou levar as pessoas junto comigo? E aí veio o grande momento do teste de fogo, praticamente, né? Ninguém esperava. E passamos por uma pandemia. E com certeza os profissionais de saúde foram os grandes heróis, os grandes guerreiros, e você estava ali à frente de uma pequena multidão de profissionais médicos, uma mega estrutura para enfrentar algo que a gente nunca tinha enfrentado antes. Como que foi? Imagino que essa trajetória sua, né, de estar formando uma boa equipe, ter um bom relacionamento, foi colocada à prova nesse momento. Sim, a pandemia, ela foi o maior desafio da minha vida, o maior desafio da humanidade. E realmente colocou todos nós à prova. A gente já vinha estudando o tema desde janeiro, final de janeiro. A gente começou a estudar o tema no finalzinho de janeiro, que a gente falou, isso aqui vai chegar, tem que estar pronto quando chegar. Uma coisa muito importante é que a gente tem que também se prevenir para o que virá. Fazer um plano de ação preventivo, sempre. Se você sabe que uma situação vai se dar, você começa a gerar um plano de ação preventivo. Então, neste caso, o plano de ação preventivo ajudou muito, porque a gente começou a estudar o tema em janeiro e ele chegou aqui mais ou menos em março, 13 de março. Né? Então, a gente começou a fundar nesse tema, aprofundar e desenhar um protocolo, ver os protocolos que já haviam, e desenhar um protocolo, imaginar como que a gente se conduziria. E acompanhar o que estava acontecendo no cenário externo. Quando a situação se desencadeou aqui no Espírito Santo, né, que foi na segunda quinzena de março, dava para ver que havia um gap de 10 a 15 dias do que acontecia em São Paulo, que foi o epicentro, né, onde tudo se iniciou aqui no Brasil. Então, isso dava ali um espaçozinho para a gente se organizar. Porém, o que era novo para mim era novo para o outro. Então, nós fomos aprendendo fazendo. Né? E começamos a treinar equipes, começamos a avaliar a questão dos insumos, porque naquele momento faltava tudo, faltava a luva, faltava capote, faltava antibiótico. Então, a gente foi fazendo todo um trabalho em cima de insumos para que não faltasse nada. Colocamos como meta que nada poderia faltar ao nosso cliente, nada poderia faltar ao nosso colaborador e nada poderia faltar ao nosso cooperado. E isso a gente levou até o final. Então, isso perpassa por insumos, perpassa por leito, perpassa por equipes. E criamos um plano que não se limitava ao assistencial da Unimed, mas toda a empresa trabalhou sinergicamente nesse projeto. E a gente tinha todo dia, just in time, quanto eram os nossos estoques para a gente poder acompanhar. Mas mais importante do que isso era treinar as pessoas. Então, a gente sabia que as pessoas iam adoecer, a gente tinha que ter um banco de reserva de pessoas, um banco de reservas de médicos, um banco de reservas de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. Fisioterapia era extremamente importante, então aumentamos muito a equipe de fisioterapia e passamos a ampliar nossas UTIs. Nós já tínhamos uma equipe UTIs extremamente bem montadas, então ampliamos as áreas físicas, os números de leitos, ampliamos as equipes da porta de frente e começamos a trabalhar também a questão da saúde mental dos nossos colaboradores e cooperados. Botamos nas nossas instituições um plantão 24 horas de psicólogo para atender essas demandas. Fizemos dinâmicas nas nossas unidades fechadas, no sentido de estimular essas pessoas, porque elas estavam ali vivendo um problema, mas elas tinham um problema também em seu domicílio. Todos nós tínhamos, né? E funcionou muito bem, porque houve uma colaboração de todos. Todos se uniram em prol daquele objetivo. Nosso objetivo era salvar vidas. Nós estamos aqui para salvar vidas. E a gente trabalhou imbuído disso o tempo inteiro. Então, o nosso hospital ficou com uma resolutividade dentro dos melhores hospitais do Brasil, dentro dos melhores hospitais da ANAP, compatível em alguns momentos, até melhores que o Sírio, que o Einstein. A gente ficou compatível, a gente acompanhava isso e acho que a gente conseguiu entregar para os nossos clientes, para os nossos cooperados, para os nossos colaboradores, para o entorno e para a sociedade, porque a gente também participou de diversas campanhas de vacinação com a nossa prefeitura, eu acho que vocês acompanharam isso, né? Então, acho que a gente fez um trabalho muito sólido, muito consistente, a muitas mãos, e eu agradeço profundamente a cada pessoa
que se dedicou a esse projeto. A cada colega médico da linha de frente, a cada colega enfermeiro, a cada técnico de enfermagem, a cada fisioterapeuta, a cada nutricionista, a cada colaborador da higienização, cada um foi extremamente importante. E não mediram esforços. Não mediram esforços. Então, eu acho que isso é único na vida de uma pessoa. E eu agradeço muito, 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 muito por ter podido contar com cada um deles nesse enfrentamento. E se a gente conseguiu passar por isso, maiores do que nós entramos, é para o trabalho deles. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que não só o fazer nada sozinho, mas eu acho que a importância, porque eu sei que Unimed Vitória é um caso, assim, extremo, tá? É um caso, é um case, literalmente, Sim. de sucesso, até para Pra rede toda a Unimed. E isso demonstra em números, e eu acho que isso também mostra a boa gestão que vocês vêm trazendo, né, ao longo dos anos. Porque não é em 3 meses que você faz uma boa gestão para chegar uma crise no tamanho que foi. E não só no impacto dos clientes, né, que claro que é o que vocês precisam resguardar, porque também, querendo ou não, é uma empresa, né? E aí era a empresa de saúde que estava sendo impactada, que enquanto todo mundo estava em casa, era quem mais estava trabalhando. Sim. Sem ir pra casa. Né? Exatamente. Sem ir pra casa. Sem ir pra casa. Exatamente E uma isso. coisa... E as coisas surgindo, assim... Era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo e a gente foi aprendendo. Dá um livro essa história, né? Com certeza. Cada um de nós, cada um que participou, dá para escrever um livro. E realmente, assim, foi um trabalho de muitas mãos, de muita dedicação e que a gente tem que agradecer muito a cada pessoa envolvida. E aí, o ponto importante disso tudo, que eu acho que a pandemia, a gente passou, né, por esse estágio crítico e as campanhas de vacinação e exatamente a força da Unimed em ir junto com os órgãos públicos, né, e também levar isso mais à frente à sociedade. Mas uma coisa que você tocou para mim foi importante de tudo isso é a gestão da saúde mental, porque se isso ficou evidente em nós, né, na população, imagina nessas pessoas que estavam lidando com aquilo, naquele estresse diariamente, né, de forma exaustiva até, não só mentalmente, mas já estava no físico. Então, como, assim, engajar toda essa equipe, né, que você falou também sobre assistência 24 horas de psicólogos e tudo mais, mas assim, como foi, além de passar por isso, o pós disso? Porque a gente ainda tá lidando com vários pós, né, do que foi a pandemia. Sim. E como é isso dentro dessa área da saúde, assim? E o retorno também, porque nós ficamos no período todo da pandemia com a maior parte das instituições tratando o Covid. Mas depois retornam a epidemiologia, o perfil epidemiológico institucional. E aí, as cirurgias que ficaram paralisadas voltam a As acontecer. eletivas também, né? Os pacientes oncológicos voltam, né, e vem em boom. Então, os processos que ficaram ali 2 anos e meio, muito focados na assistência ao Covid, têm que ser todos reconstruídos. Então, é um novo momento, é uma nova reconstrução. E isso não é no universo, nosso universo do Espírito Santo. É no Brasil, é no mundo. Se você vai numa reunião da ANAP com os grandes hospitais aqui do nosso país, todos falam contam a mesma história, né? Desse momento de revisão de processos, de renovação de protocolos, de retomada desse grupo de colaboradores, né, que passam novamente a exercer as funções que se davam previamente à pandemia. Funções, processos, modelos, né, assistenciais. Gente, muita coisa. E agora eu, sim, fiquei com uma curiosidade, né? Que a gente tá falando muito dessa trajetória profissional da Carla. Mas a Carla, enquanto CPF, enquanto pessoa física, como que a Carla conseguiu lidar com essa carga mental toda? Os seus desafios pessoais, você contou pra gente aqui, né? Um desafio do seu aniversário, né? Uma data que você estava esperando muito e que acabou, enfim... Não acontecendo. Como muitas pessoas também não tiveram suas datas especiais. Mas como que foram equilibrar esses pratos da Carla mãe, a preocupação em casa com a família, a preocupação com seus milhares de colaboradores? Como que ficou para você isso? Durante a pandemia? E o pós-pandemia também. Pois é, durante a pandemia não foi fácil. Foi muito difícil. Primeiro que eu dormia pouquíssimo, né? Eu chegava em casa, eu dava conta de
quando eu chegava em casa, eu fazia a vistoria dos hospitais à distância para entender quantos pacientes tinham que internar, quantas vagas a gente tinha, como eu equacionaria isso. E eu só dormia quando não tinha nenhum paciente para internar. Então, isso era 1h30, 1h40. Ou então, tivesse um que ele já estava encaminhado. E no dia seguinte, eu acordava 4h40, 4h50. E aí já tinham 16, 17, 18 pacientes para internar. Era uma coisa assim, impressionante. Existia, obviamente, um quê do medo, da insegurança, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A assistência domiciliar nossa tem quase 400 pacientes. Imagina se esses pacientes, se a gente não tivesse conseguido fazer um cerco em cima desses pacientes, aonde eu colocaria esses pacientes? Que hospital que daria esses pacientes? Então, isso, como eu vim da domiciliar, isso é muito presente em mim. Minha preocupação com a assistência domiciliar é presente, muito presente. Eu pensava, o que eu vou fazer com esses pacientes? Então, eu criei um cerco em volta desses pacientes, com a equipe de infectologia, a própria equipe de assistência domiciliar. Deu tudo certo. E eu posso comprovar que deu certo, porque nessa época a minha avó tava Sua avó era a nossa paciente, então vocês sentiram o que a gente fez. É isso, eu vou dar o meu depoimento de causa aqui. A minha avó era paciente oncológica, no meio da pandemia, né, e estava no home care, né, com assistência da Unimed, e assim, e foi exatamente essa parte, assim, de como conseguir tratar o máximo em casa para não colocar o risco de ter que ir para um hospital, para ir para o intensivo, Sua avó né? é um ótimo exemplo. Assim... Uma idosa frágil, né, com algumas comorbidades, e que a gente conseguiu manter. Exatamente. E assim, conseguiu manter, eu vou falar assim, porque claro, ela se foi, mas até na parte paliativa, que foi nessa reta final, que foi a parte também no home care, foi assim, excepcional, assim, a assistência que foi dada, e não só a minha avó que estava, né, que estava passando pela doença, o meu avô junto, que estava também aos 90 anos, também estava sendo atendido pela assistência do home care, mesmo ele não tendo uma doença, mas ele estava em casa. A gente fez um cerco. Ele estava em casa com ela. Então, nisso, também estava dando assistência às pessoas que estavam em volta, sim, sabe? A importância que foi isso. Para evitar o adoecimento. E, assim, essa era uma das minhas grandes preocupações. Preocupações com a minha família, porque meus pais são idosos também. Então, tinha uma preocupação imensa com eles. Eles não pegaram Covid, né? Eu não peguei Covid. Trabalhando desse jeito, eu não peguei Covid. Eu me cuidei muito. E uma coisa que eu sabia que eu não poderia adoecer, eu fiz tudo para não adoecer, mesmo estando na linha lá o tempo inteiro, eu fiz tudo para não adoecer. E eu me mantive forte. Eu conseguia buscar... Eu sou uma pessoa muito motivada. Eu acho que vocês já perceberam isso. Temos essa vibe. Vocês já perceberam isso. Então, eu não deixava nada obscurecer a minha motivação de levantar no dia seguinte, de começar tudo de novo, de estimular as pessoas, de estar junto, de fazer a reunião e de seguir. E sábado, gente, fantástico. Gente, sábado, 7 horas da manhã no hospital. Tava todo mundo 7 horas da manhã no hospital. Sábado, dia das mães, domingo, dia das mães, a gente estava no hospital trabalhando. Domingo de Páscoa, a gente estava no hospital trabalhando. E assim, estava junto. Nós todos estávamos juntos. E Carla Pessoa sofreu muito, né? Com essa carga toda, é óbvio. Mas eu acho que a minha resiliência, a minha motivação, a minha fé, a minha esperança, eu tenho muita fé. A minha fé, a minha esperança, a minha proatividade e as pessoas que eu sabia que precisavam muito de mim me estimularam sempre a continuar. E aí, continuei e vou seguindo. E a vida ela não é uma linear. Ela dá curvas, ela não tem um trajeto único, os trajetos têm desvios, a gente tem que entender isso. Às vezes a gente vai para frente, às vezes tem que dar uns 2 passinhos para trás, a gente tem que respirar, mas a gente tem que seguir, E isso é muito importante. Eu tive um desafio pessoal muito importante também na minha vida, que não relacionado à pandemia, a pandemia foi o maior deles, né, obviamente, mas eu tive um desafio pessoal. A minha filha teve cranistenose, que é um fechamento precoce das suturas do crânio, e ela foi operada com 2 meses de idade. E esse desafio, assim, mexeu muito com a nossa família toda, né? Entregar um bebezinho fora do estado. Eu operei, naquela época eu tive que operar em outro estado. Quando minha filha operou, a gente não tinha um serviço
bem desenvolvido nessa área, acabei operando fora. E foi muito importante para mim, porque eu vivi o que cada mãe de UTI vive. Eu senti na pele o que é ter uma filha entubada, o que é ter uma filha grave, o que é ter uma filha em risco de vida. Eu vivi. Então, isso me marcou muito e me fez, certamente, ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor e uma profissional melhor, mais humana, com muita empatia, muita empatia. Então, você falou assim, e a Carla CPF? A Carla CPF tem essa cicatriz. Uma cicatriz boa, porque as coisas acontecem pra gente e a gente tem que sempre tirar o melhor delas. E com certeza eu me tornei melhor médica, melhor mãe, melhor pessoa, mais forte e com muita empatia. E empatia na área da saúde faz toda a diferença. Toda a diferença. E eu acho que esse seu olhar também, né? A gente está falando aqui de uma profissão que não é de um cargo, né? Que é seu, mas eu acho que são habilidades que a gente pode aplicar para todo mundo. Para todo mundo que está ouvindo a gente, que independente da profissão que seja, como que é importante a gente estar aprendendo com as nossas dificuldades, aprendendo com os nossos desafios e, dentro do nosso possível, dentro das nossas limitações, não desistir. Não desistir do que a gente tem como propósito, né? Porque é isso, você enfrentou ali todos os percalços em prol de cuidar bem ali dos seus pacientes, da sua família e de você mesma, né? Sempre aprendendo ali com as dificuldades. Acho que isso é uma lição que fica importante pra gente, não é? Nossa, eu tô impactada, assim, amiga. Demais. Gente, é a vida como ela é a vida de todos nós. Acho que cada mulher que sentar aqui pode contribuir um pouquinho com vocês. Mas Acho que esse é o fato. essa. A gente, o principal A gente tá é aqui pra isso. isso. É a gente ouvir histórias de mulheres pra gente poder se inspirar. E a gente poder entender e aprender com essas mulheres, né? E a gente... como você falou, a gente não pode desistir, né? Quando a minha filha chama Bruna. Quando a Bruna foi para a cirurgia e voltou, o pós-operatório dela era muito complicado. E ela não podia adoecer, ela veio sem crânio. Não foi simples. E algumas vezes eu falei assim, será que eu vou voltar a ser pediatra algum dia? Será que eu vou conseguir trabalhar algum dia? Porque é pesado, né? E como é que a gente... vem e tudo volta, e você volta maior, e você volta melhor. Então, assim, fundamental, acreditar em você. Acredita em você. Acredita no seu sonho, acredita naquilo que você quer. E segue. E as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso é muito importante. Ter fé em você mesmo. Carla, a gente falou bastante da sua trajetória, mas eu quero perguntar agora de futuro, assim, o que você ainda imagina, o que você ainda sonha, almeja em conquistar, ou na sua vida pessoal, ou no profissional, né, assim, o que você agora... Quais são os seus novos desafios? Porque a gente já passou por muita coisa, né? A gente já passou por muita coisa aqui. Mas aí, depois de tudo isso, agora a gente já tá numa outra... A gente reaprendeu num outro mundo, né? Agora, essa questão de ter que renovar os processos, ter que renovar tudo, né? Porque é tudo novo. E agora, a Carla, futuro? Bom, tudo que vai acontecendo, o que foi acontecendo na minha vida, vocês viram ali que eu tive diversos momentos de uma estrada que se bifurca, né? Eu podia dizer sim, eu podia dizer não, né? Então, eu fui fazer medicina, escolhi fazer pediatria, abdiquei das outras especialidades. Na pediatria, fui para terapia intensiva. Na terapia intensiva, acabei conhecendo a assistência domiciliar, que me abriu um outro universo. A domiciliar me abre o universo da gestão. Eu vou para a gestão hospitalar em seguida, depois eu faço gestão hospitalar do Metropolitano, depois eu abro o leque para todas esses recursos próprios da Unimed Vitória, me vem a Central Nacional Unimed, que foi também uma experiência maravilhosa. E se eu for analisar ali o que foi acontecendo, eu posso impactar a vida de uma pessoa. Quando eu passei pela UFES, né, sou preceptora da UFES de 29 anos, eu impacto a vida dos alunos. Quando você vai para assistência domiciliar, você impacta a vida daquele universo de pessoas. Você está na UTI, você impacta a vida daquela criança, da família, de seus colaboradores. Todo o meu propósito sempre foi impactar positivamente
a vida daqueles que eu encontrar no caminho. Então, dificilmente você vai encontrar comigo e eu não vou te dar um sorriso, eu não vou te dar um beijo, é meu. Porque eu quero que as pessoas, ao encontrarem comigo, saiam melhores. Nessa linha, é óbvio que eu sigo com essa dinâmica e tenho agora, além dos meus projetos aqui em Vitória, um projeto que eu quero fazer fora de Vitória, com foco também em impactar positivamente outros públicos, que vai ser o assunto do nosso próximo podcast. Gente, já vamos Já tá esperando por isso. Já vai Que vai ter ser segunda que vai ser o temporada. assunto do nosso próximo podcast. A gente vai esperar um pouquinho, mas vai ser o assunto do nosso próximo podcast. Carla, maravilhosa. A gente tá quase chegando no final do nosso episódio. E todas as convidadas que passam por aqui precisam deixar pra gente uma sacada de ouro. Então, de tudo isso que a gente conversou... Mais uma. Mais uma, né? Fora todos Mais os insights. uma. Assim, fervo. Vocês vão ter trabalho nesses cortes, tá? Eu vou falar pra vocês. Fervo, dá um jeito aí e deixa esse podcast bem bacana. Então, qual é, assim, a sacada de ouro de toda essa sua trajetória, de todas essas histórias inspiradoras, assim, porque a gente tá aqui, ó. A sacada de ouro é: seja protagonista da sua vida. Seja a protagonista da sua vida. Se você acredita, vai. Vai com as suas armas. Vai com as suas competências. Olha pra dentro. Olha a guerreira lá que tá dentro de você. Acredita em você. Faz o seu melhor. Eu não vi ninguém dar errado fazendo melhor. Faz o seu melhor. Com paixão. Com amor. Dá a sua assinatura. Segue em frente. Procure alguém que te apoie. Segue em frente. Não vai ter erro. Vai demorar às vezes, mas eu acho que essa é a grande sacada. A gente olhar pra gente, nos medir, ver quem a gente é, o que a gente precisa, se estruturar para isso e ser protagonista da nossa vida, nos melhores e nos momentos de tribulação também. Na vida não é só facilidade, não. A vida tem muita tribulação. E nestes momentos de tribulação que você precisa estar mais forte ainda. E acreditar mais ainda em você. Porque ninguém vai fazer por você. Só você vai fazer por você. Só você pode mudar. Só você pode enfrentar. E você vai enfrentar. Porque você vai encontrar dentro de você todas as respostas e forças que você precisa. E se você não encontrar resposta, volta pro início do podcast. Ouve tudo de novo, porque hoje foi, assim, um verdadeiro show de lições, uma atrás da outra, não é mesmo? Carla, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Assim, eu estou impactada, Carla. Eu que agradeço. Uma isso? delícia estar aqui com vocês. Não é sempre que a gente faz... que a gente tem a oportunidade de ter esses momentos, né? Então, para mim também foi maravilhoso, porque eu pude resgatar as várias Carlas, né, que tem dentro da gente. E como a gente, né, as várias pessoas que habitam dentro da gente, que somos nós. Né? Foi maravilhoso. Então, não é toda hora que a gente lembra da nossa história. Foi muito bom. Eu agradeço muito muito a bom vocês conhecer. estar aqui. Meu Foi maravilhoso. Deus. E onde que depois de tudo isso, quem quer saber mais, quer te encontrar, Carla? Como te encontra? Olha só, eu não sou muito forte das redes sociais, não tenho muito tempo pra elas, não. Mas eu tenho um Instagram, que é Carla Toribe Pimenta, e tem meu LinkedIn, que é Carla Toribe Pimenta. E estarei lá. E se vocês precisarem de mim pra qualquer coisa, eu adoro ajudar as pessoas. Adoro mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você puxar a outra, você ajudar, você estar do lado, você ser solidária. Tudo que você dá para o universo, volta em dobro para você. Então, a gente tem mesmo, se tem condição, a gente tem que ajudar, a gente tem que ouvir, a gente tem que levantar, a gente tem que dar a mão. Se a mão não é suficiente, a gente puxa e a gente tem que seguir. Porque essa rede, como você falou, né? Essa rede é que faz a nossa diferença. A vida é uma só. E se a gente está aqui, vamos viver da melhor maneira possível, né? E não vamos ser felizes sozinhos, vamos ser felizes juntos, Vamos em ser grupo. felizes juntos. Então. Ser feliz juntos. Amiga, e aí? Né? Como que eu te encontro? Como a gente te encontra nas redes isso, sociais? Agora tem isso. Então,
Vocês me encontram no @Multiverso Comunicação, que é a minha empresa de assessoria de imprensa. E por lá a gente pode ficar em contato, aprender um pouquinho juntos também. Estou disponível. Bom, e vocês me encontram no Flavitia no Instagram. E o mais importante, papo.de.quinta. Depois desse episódio, vocês podem comentar, curtir, compartilhar, porque assim, insights é o que não faltam hoje. E todos os dias faça a diferença. Mas antes da gente acabar, Flavinha, a gente precisa fazer um outro convite para esse pessoal. Porque o que tem dia 8 de agosto? Ai, meu Deus, como que eu esqueci disso? Pera, para tudo. Para tudo, amiga. Fala pro nosso evento. O que a gente tá aí? A gente tem dia 8 de agosto, a segunda edição do Papo do Ano aqui em Vitória, lá na Casa Ferrari, reunindo novamente mulheres incríveis em 4 painéis. Porque se ano passado a gente fez 3 painéis maravilhosos, esse ano a gente vai ter 4, com o assunto principal sendo ESG. Então, Papo do Ano, Mulheres que Inspiram o Futuro, dia 8 de agosto, aqui em Vitória, e vai ter muita coisa. Que você sabe, né? Sabe essa inspiração que a gente não aguenta ficar só numa coisa? A gente resolveu fazer muito mais coisas. E o principal, colocar essas mulheres no palco. Porque temos mulheres muito potenciais aqui pra gente mostrar. Então fica o convite, 8/8, no Cerimonial Ferrari. Isso. Na Ferrari Eventos, aqui em Vitória, Papo do Ano, E os Mulheres que ingressos são Inspiram. abertos.